pode optar por fazer a oficina Criança é Fonte, como e por que ouvi-las nas reportagens, que será realizada pelas jornalistas Camila Salmásio, Juliana Doreto e Sara Fernandes, que teve inscrições prévias pelo site. Ou seguir aqui no auditório, essa das crianças a gente vai levar numa outra sala, quem for. Espera que a gente leva. Ou ficar aqui no auditório para ter um papo sobre jornalismo de educação e TCCs nas universidades. Para quem for acompanhar a oficina, a gente vai levar, como eu já disse, e quem estiver acompanhando remotamente, seguimos com a transmissão por aqui. Eu chamo ao palco agora o jornalista Rodrigo Ratier, que é professor da Universidade de São Paulo, colunista do UOL, diretor de Relações Institucionais na Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo e também membro do comitê da GEDUCA e da comissão julgadora do editorial, comitê julgadora editorial dos nossos editais de jornalismo de educação. Ratier, um currículo grande, pode vir. Quem vai para a oficina de crianças, acho que a gente está direcionando para lá, né? A professora Vera está aqui ainda. Ela pode chamar Opa, deixa eu sentar aqui. Vamos lá, então agora está tendo essa diáspora para... Comunicador e docente na graduação da Escola da Indústria Criativa da Universidade de São Caetano do Sul. A Sandra é uma pioneira da disciplina Jornalismo em Educação, iniciada agora em 2022. Seja bem-vinda, por favor. E nós vamos receber também 3 jornalistas recém-formados, né, que foram os contemplados com os primeiros lugares nos editais de jornalismo de educação, os TCCs, né? A GEDUCA tem editais para reportagens de jornalismo de educação e também para os TCCs. Então, nessa mesa nós vamos receber os 3 jornalistas recém-formados que foram contemplados nas 3 edições realizadas até agora. Na primeira edição, a grande vencedora foi a Carol Ribeira, formada pela USP, autora do trabalho de conclusão de curso De Pinheiros a Itaquera, é um livro-reportagem que fala sobre políticas de ensino médio público a partir de São Paulo. A Carol está por aí? Aí, salva de palmas. Tudo bem? Tudo bom, e aí? Muito bem. O segundo edital teve como grande vencedor o Lucas Leal, jornalista formado pela UFSC, autor do TCC Revolução Silenciosa, um documentário que conta a história de 10 anos de cotas raciais na UFSC. Lucas, tá por aí? Aí. Tudo bom? Bem-vindo, tudo bom? Muito bem. E a última componente aqui da nossa mesa é a Gabriela Alves, jornalista formada pela FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação, também aqui de São Paulo. Fez um livro-reportagem chamado Mulheres Fora de Série, a alfabetização e o retorno à escola depois dos 40. Foi a vencedora do 3º edital de jornalismo de educação. Bem-vinda, Gabi. Muito bem. Tudo bem. Tudo bom? Como é que você está? Joia. A ideia dessa mesa é trazer um pouco as trajetórias de cada um e cada uma aqui, da professora Sandra e dos nossos 3 jornalistas recém-formados, no sentido de construção de repertório a respeito de educação. A gente sabe que o jornalismo de educação é uma especialidade pouco consolidada no ensino de jornalismo, né? Como eu mencionei, a professora Sandra é a pioneira, né? São mais de 300 graduações de jornalismo no Brasil, apenas uma disciplina específica em jornalismo de educação é oferecida. Então a gente começa tentando construir esse painel de como vocês, que estão com a gente aqui, foram adquirindo os conhecimentos em educação, no caso de vocês 3, para fazer os trabalhos de vocês, e no caso da professora Sandra, com esse desafio de montar uma ementa, enfim, queria propor essa questão inicial para a gente começar a debater.
A organização me pede para que a gente fique aí entre 1 hora e 15, para ninguém sair muito atrasado daqui, já que a gente avançou um pouquinho no horário, então a gente vai aí até umas 7h15, tudo bem? Então nós vamos ter que ser bem concisos. Vou ter a triste tarefa de limitar um pouquinho o tempo de vocês. Vamos começar com uma rodada inicial de 5 minutinhos, então, falando sobre essa construção de conhecimento sobre educação. Pode ser? Posso começar com a Gabi, ali na ponta direita, minha direita, esquerda de vocês? Seja bem-vinda. Vai nesse aqui, ó. Tá bom. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Sobre o TCC de educação, acho que posso começar dizendo que, assim, desde o primeiro ano da faculdade, eu já sabia que era um tema de interesse, mas, de fato, é difícil você ter um incentivo, né? Não sei como foi para os meus colegas, mas realmente não é um tema, um assunto que surge como o primeiro para ser explorado, não só nas pautas, quando você vai aprendendo, né, nesse percurso todo da faculdade, mas até para ser explorado no TCC. E eu acho que o primeiro contato que eu tive, eu já tinha esse interesse, afinal de contas, sou pronista, tem toda uma história, e acho que já era uma pauta que era cara, justamente por isso, pela forma como eu acessei ao ensino superior, e também por saber da importância dessa virada. Até tem essa ligação com o ensino, não o ensino superior em si, mas em relação ao livro que eu fiz, justamente por entender a educação como essa chave de virada. Então, acho que esse meu primeiro contato, que foi, inclusive, pela GEDUCA, com as palestras que aconteciam nas faculdades e que aconteceu na FAPCOM, foi esse meu start que me levou a falar sobre educação e falar sobre EJA, porque o que eu via muito era manchetes, por exemplo, houve uma movimentação, uma mudança de cunho político, então a gente noticia. Mas vamos falar sobre EJA no sentido de trazer uma visão menos estigmatizada, vamos falar sobre EJA no sentido do significado para além de aprender a ler e a escrever, ou que aquela pessoa esteja tendo um segundo contato, né, com a educação, porque lá atrás, por algum motivo, geralmente socioeconômico, eu falei de mulheres, né, então tem uma questão de segregação em função do gênero. Então, por isso que eu resolvi. A GEDUCA tem muita parte disso, então é um prazer estar aqui hoje falando para vocês. E acho que é isso. A pauta de educação nas faculdades, ela precisa ser melhor explorada. Inclusive em aulas, para que a gente entenda as bases de informação. Porque não é só... Eu não sei como funciona para a professora, vai ser muito interessante ouvi-la falar justamente sobre isso, porque a gente entra sabendo da importância, como estavam falando aqui, a palavra educação fica um pouco vazia, porque se fala muito da importância, mas a gente não sabe como, enquanto jornalistas, como passar a informação e não só, né? Como atingir de uma maneira talvez mais humanizada e menos, mais acessível para as pessoas, e menos ocorreu uma mudança política, é só por esse motivo e pronto, mais ou menos como acontecia com o Enem alguns anos atrás. Acho que é isso. Oi, boa noite a todos e todos. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, quero agradecer muito a GEDUCA por estar proporcionando esse encontro. Eu venho de Santa Catarina, gente, então é um momento assim onde para a gente a comunicação, o mercado de comunicação acontece muito aqui, então é extremamente enriquecedor poder estar participando. O meu TCC, rapidamente, é um documentário sobre cotas raciais na UFSC, os 10 anos de cotas raciais. Então, a gente falou sobre os desafios de permanência, os dados de todas as transformações que aconteceram dentro da universidade nesse período de 10 anos. Na UFSC, as cotas raciais foram implementadas em 2008, né? Vale a gente destacar aqui
que no Brasil a legislação brasileira só reconheceu as cotas em 2012, então as experiências de lá foram bem iniciais e importantes para a consolidação das cotas, né? Eu acho que o primeiro desafio que eu enfrentei, para além da busca de dados e de informações mais sólidas, e aí eu digo estudos técnicos, né, das mudanças nas universidades, foi um desafio de me reconhecer enquanto branco na luta antirracista, né? E aí a gente pergunta, putz, um branco falando sobre cota racial, o que vem aí, né? Eu tinha muito essa reação das pessoas que eu buscava para entrevistar. Então, o meu interesse por educação também surgiu muito pela minha história, né? Eu sou um cara que venho de uma família muito humilde e sempre tive a educação como a principal ferramenta de acesso, talvez a única, assim. Então, quis valorizar e entendi a importância desse trabalho de poder pegar o que eu aprendi na universidade e, de certa forma, também dar um retorno, né? Então, a gente construiu esse documentário que, basicamente, é um documento histórico para a UFSC, né? A gente falou com órgãos públicos, a gente falou com estudantes, a gente falou com pesquisadores, e aí eu coloco não só pesquisadores negros, mas também brancos, né? Porque eu acho que a luta antirracista e o racismo precisa ser discutido, sobretudo, pela população branca, né? Essa não é uma tarefa da população negra. Então, a gente conversou com, sei lá, pesquisadores que eu posso destacar rapidamente. Professor, tu me controla no tempo, tá? Se me deixar, eu... A Lia Weiner Schuckmann, que é uma professora que discute branquitude extremamente acessível e com conteúdo muito bacana. Kabengele Munanga, que é um antropólogo muito conhecido também. Tive muito acesso à produção científica de intelectuais negros dentro de outros cursos da UFSC, que não do jornalismo, porque aí a gente não tem matérias de jornalismo de educação especificamente voltadas para essas questões étnico-raciais. Então, eu fui fazer matéria nas ciências sociais, fiz estudos afro-brasileiros, busquei outros documentos e pesquisas de outras áreas do conhecimento para que eu pudesse também ter esse aporte, né, para poder falar sobre o assunto. E, a partir disso, fui para a SAD, que é a Secretaria de Ações Afirmativas da UFSC, que foi criada ali em 2016, 2015, na gestão do Luiz Carlos Cancellier de Olivo, que foi um reitor, que eu não sei se vocês lembram, ele foi o reitor que se suicidou depois de uma intervenção, uma operação da Polícia Federal dentro da universidade. Então, na gestão dele foi criada essa Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades. E, enfim, esse episódio me marcou muito, porque quando ele se suicidou, que foi encontrado dentro do paletó dele, foi um bilhetinho escrito assim: me mataram quando me baniram da universidade, porque dentro da operação ele não podia entrar na universidade, ele não podia conversar com ninguém, mas enfim. Voltando ao assunto da SAAD, ali eu tive muito apoio técnico de pesquisas. Eu destaco, por exemplo, o trabalho do professor Marcelo Trachtenberg, que foi um professor extremamente importante para a implementação das cotas junto dos coletivos negros, né, que iniciaram a discussão muito antes, vale a gente ressaltar, isso já foi dito aqui hoje. Mas ali eu tive acesso à produção científica, né, à matemática, aos dados de quantos estudantes entraram, quantos terminaram, qual foi a evasão, enfim, tudo que foi mudando ao longo desses 10 anos dentro da UFSC. E acho que, para além disso, dentro do curso de jornalismo, aí eu tive mais acesso a essas matérias mais específicas de construção de projeto de conclusão de curso, né, que aí eu acho que é mais específico. Olha. Ele está olhando ali. Bom, tá funcionando. Bom, meu TCC foi sobre políticas públicas de ensino médio, sobretudo no estado de São Paulo, então majoritariamente rede estadual, que é quem lida com o ensino médio. E acho que, como o Lucas e a Gabi, tem uma constante, talvez, entre estudantes de jornalismo que vão procurar cobrir educação, talvez a professora possa falar melhor, que são pessoas que têm histórias de terem tido acesso via educação. Então, acho que com 17 anos, 18, 19 ali, quando você é contemplado com a roleta da sorte ali de ter acesso ao ensino superior, inclusive por políticas afirmativas, você, enfim, quer entender como aquilo ali funciona e você fala, poxa, a educação é muito legal, quero que mais jovens tenham acesso. No nosso caso, né, como estudante de jornalismo, como eu posso ajudar isso a ter, enfim, a ter amplitude, as pessoas falarem de educação. Depois, com o tempo, você vai caindo um pouco na real de que educação não resolve todos os males do mundo, como o João, a Suzana estavam falando aqui no painel anterior, tem outros problemas.
Mas eu acho que esse é o start, assim, que muitos alunos de jornalismo que começam a se interessar por cobrir educação talvez tenham. Foi 100% o meu caso, assim. Então, eu estudei quase a vida inteira em escola pública, entrei na USP e eu falei, poxa, minha vida mudou por causa da educação, como eu posso, como jornalista, pautar isso para que a vida de mais jovens mude. E aí, no caso do ensino médio, era uma questão que eu queria muito entender. Então, assim que surgiu o meu TCC, de basicamente entender como funcionavam as políticas para o ensino médio, então Fundeb, financiamento, política para formação e manutenção de professores, e como isso estava atrelado à minha própria história como estudante em escola pública, mas também a história dos jovens em São Paulo. Acho que começou por aí, assim, mas como estudante de jornalismo dentro do curso, como eles já falaram, né, não necessariamente a gente tem matéria de educação, que é algo que a professora vai falar ali bastante, mas eu acho que também é um pouco do desafio que o jornalista vai ter a vida inteira, né, de você não foi formado para falar daquele tema, mas você também, enfim, vai procurar as pessoas que sabem e conseguir achar as fontes que vão conseguir ajudar naquilo, assim. E eu acho que tem vários temas, por exemplo, o meu TCC foi bastante focado em política pública, né? Economia um pouco, de como a gente pega o dinheiro. A gente tem dinheiro para fazer isso? Quanto custa fazer educação pública e ensino médio em São Paulo? E são temas que não necessariamente estariam também numa disciplina de educação. Então, você tem que buscar na economia, na sociologia, na política pública, em outras áreas. Assim, que eu acho que é uma grande lição, talvez, que ficam para estudantes que estejam nos assistindo também. Bom, boa tarde ou boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Parabéns a vocês três, né? Parabéns você também, Rodrigo. Eu sou jornalista, formada, minha graduação em jornalismo, e voltei o meu mestrado à comunicação para a educação, né? Porque eu me apaixonei pela questão da educação depois de uma experiência mesmo numa rádio que eu trabalhei, na Rádio Estadão, onde eu era âncora de um programa e eu tinha um quadro de educação. E eu percebia que a dúvida das pessoas em relação a tudo na área da educação era gigantesca. Chegava a pergunta de todo tipo, desde pais até professores, gestores escolares, enfim. E aí, a partir disso, eu comecei também a desenvolver um trabalho paralelo, que foi criar um canal meu para falar sobre educação, e comecei a fazer um mestrado de comunicação para a educação, né, a educomunicação. E aí, dou aula na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, desde 2015, né, em paralelo com o meu trabalho nas emissoras de rádio e TV, enfim, pelas quais eu passei. E a gente tem lá uma possibilidade de criar matérias optativas na grade da Escola da Indústria Criativa. E os professores trazem temas ou que eles gostam, desenvolvem, aí isso passa por uma análise, né? Toda a ementa que o plano todo da disciplina, né, passa por uma análise, a gente monta. E aí, depois de aprovado, a gente coloca na grade. E como eu estava muito voltada à questão da educação, e acho que o nosso grande problema hoje no Brasil é a falta dela, ou a falta de qualidade dela, a gente eu optei por apresentar essa disciplina. O plano da disciplina foi aprovado e ela entrou no primeiro semestre, né, desse ano como optativa. E foi um desafio, porque a gente tem jornalismo econômico, a gente tem o jornalismo político, jornalismo cultural, tudo isso faz parte da grade do jornalismo, né? Mas a gente não tem o de educação. Então, como é que a gente vai montar uma disciplina, né, para o jornalismo de educação? O que a gente vai levar para os estudantes, né? E aí a gente toma por base a experiência que a gente tem e tudo que a gente já leu, já estudou, para montar a ementa. Então, uma questão que você tinha me perguntado, né, Rodrigo, era sobre a ementa. A ementa é você conseguir formar o seu estudante, o objetivo dela é você conseguir formar ou levar, naquele tempo da disciplina, para o estudante de jornalismo, a importância de você fazer uma cobertura adequada da educação, para além do que é mostrado em geral, principalmente nas matérias em nível nacional, que é uma coisa não aprofundada. Então, a ideia é que eles entendam da educação, mas não só das matérias, disciplinas, ou como isso é levado na escola, mas sim qual é a política de governos aí nas 3 esferas para a educação, qual é a verba destinada para a educação, o que está na Constituição em relação à educação, o que o brasileiro tem direito na Constituição quando a gente fala em educação. Né, e quais os problemas, né? Os problemas que a gente enfrenta no Brasil, e foi uma coincidência muito grande que a gente teve o retorno presencial e a disciplina entrando em vigor
pós 2 anos de isolamento social e um problemão enfrentado em todas as áreas, né? A gente teve problema em todas as áreas, especialmente na área da educação. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana, porque aí, para a gente desenvolver a disciplina e eles entenderem todos esses primeiros as problemáticas, né? Como a educação é encarada no Brasil, por que ela está nesse pé que ela está, a pública e a privada, a diferença entre elas. E aí eu não estou falando pejorativamente em relação à pública, não. A gente tem muita coisa boa na escola pública e coisas não tão boas na particular. Então, a gente tem que também tomar esse cuidado quando a gente faz essa distinção escola pública e privada. Esse é outro ponto que também é levado nessa disciplina, que, em geral, põe tudo no mesmo saco, né? A escola particular é boa, a escola pública não é, e a gente sabe que o Brasil é imenso e que tem muitas diferenças regionais, inclusive em todos os tipos de escola. Então, a gente levou isso tudo para a ementa, né, para destrinchar o plano de aula, e a gente acabou abordando muito a pandemia, e eles começaram a entender as problemáticas que a gente tem, e é muito interessante, uma percepção que eu tive, depois vocês podem me perguntar um pouquinho mais para eu aprofundar, né, uma percepção que eu tive, o quanto eles se interessaram, porque é uma coisa que estava longe. Cada um tinha sua experiência, como a Carol falou. Alguns tinham boas experiências e outros nem não tão boas experiências, né? Até chegar ali na faculdade. Tinham enfrentado problemas. E isso começou a vir à tona, muita coisa virou pauta mesmo, porque a gente acabou fazendo matérias, né? E eles viram as dificuldades para destrinchar as pautas de educação, da área de educação, porque a gente tem muitas. Então, tem relação de acesso a números, alguns números, como mesmo para a gente saber exatamente o que acontece dentro de uma escola. Porque, não é, embora a gente tenha que ouvir professor e tenha que ouvir estudante, não é tão simples, né? Geralmente, os professores têm que se reportar à direção e, muitas vezes, à Secretaria da Educação, e eles não são eles quem falam. Então, há vários entraves aí que a gente trouxe tudo para jornalismo de educação, e aí eles entenderam, né, qual é a grandiosidade de você conseguir aprofundar os temas e realmente saber a raiz, ou tentar localizar a raiz deles, né, dos problemas que a gente enfrenta. E acho que eu estourei, né? Mas aí eu vou destrinchando, mas assim, é muito bacana ver a evolução que eles têm e o quanto eles começam a entender melhor, né? Porque a gente sempre estudou a vida inteira, todo mundo. Mas para você entender o que acontece mesmo na educação, você precisa mergulhar nela, né? E aí eu percebi que há esse interesse. Então, o jornalismo de educação, ele é um segmento em vários meios de comunicação já, bem definido, né? Mas em muitos ainda não. Então, é um segmento no jornalismo que está crescendo. Então, até para quem está no jornalismo agora, dá para a gente falar, é um segmento que está crescendo. Como cresceu há uma década ou mais o de esporte, né, que antes era considerado uma forma de entrar na redação, né, e hoje é um jornalismo que é bastante conceituado. O de educação é um segmento que está crescendo e ele vai se ampliar, com certeza, né, porque a gente precisa de qualidade na educação no Brasil, porque senão a gente não avança, né? Nós estamos compartilhando aqui. Muito bem, gente. Achei interessante ouvir nas falas, sobretudo dos nossos recém-formados, de como vocês foram puxados para esse tema por algum aspecto da trajetória pessoal, né? Então, queria ver se a gente consegue fazer uma nova rodada de intervenções, tentando responder duas coisas. Quando acontece esse tipo de impacto pessoal, muitas vezes a gente pode ser levado para um lugar que é a discussão de jornalismo ou militância, né? Quero mostrar para as pessoas, quero que essa iniciativa prospere, blá, blá, blá. Queria saber como é que isso bateu em vocês e que dificuldades vocês tiveram ao abordar o tema educação. Houve alguma coisa que surpreendeu? Algum obstáculo que vocês não imaginavam encontrar? Alguma transformação na forma como vocês enxergavam o tema específico de educação que vocês estavam cobrindo? E talvez você possa refletir sobre isso também, Sandra. Eu não sei o que você ouve dos seus alunos e alunas aí. Podemos inverter a ordem aqui, começando com você? Quando eu comecei a ministrar essa matéria, então, a primeira coisa que eu fiz foi solicitar trabalhos em equipes, né? Para que eles analisassem como é que as matérias eram levadas às pessoas pela imprensa, né? Então, as equipes dei um prazo, então eles começaram essa discussão em sala, depois dei um prazo para eles fazerem a discussão nos grupos e eles apresentaram
aos outros, cada equipe apresentou as suas conclusões e as suas análises em relação aos meios de comunicação que eles ficaram de fazer essa verificação. E aí eles começaram a perceber como é que as mídias, as várias mídias, levam a questão da educação para os seus leitores, ouvintes, telespectadores, enfim, e qual era a profundidade com qual os assuntos eram abordados. Então, isso começou. E aí, nessa conversa, né, é legal porque a gente faz depois uma roda de conversa para amarrar todos os temas, depois que todo mundo expõe, né, aquela coisa. E nessa conversa, eles começaram a trazer as questões pessoais. Então, eu tenho alunos em sala que tiveram muitas dificuldades, desde o Fundamental 2 até o ensino médio. Alguns foram, inclusive, desestimulados a prosseguir, inclusive no jornalismo. E tem os casos de alunos que conseguiram bolsas e vieram prosseguindo. E eles trouxeram isso na hora que eles fizeram todas essas relações das matérias e como elas eram levadas ao público deles, né, ao público de cada meio de comunicação que eles avaliaram e analisaram. Então, eu acredito que sim, que a gente, no início, quando a gente começa a falar sobre educação e se aprofunda no tema, porque quando fica raso, a gente não tende a trazer o sofrimento que a gente teve ou que as pessoas que estão ao redor tiveram para conseguir estudar mesmo, né? E fazer o que elas querem fazer e seguirem o objetivo, o sonho de se formar e de continuar estudando. Mas depois que você começa a falar da educação e você leva isso para jornalistas, futuros jornalistas, eles começam a perceber as dificuldades mesmo. E isso acaba virando pauta. Isso é pauta. E acho que, assim, você tem que também separar isso para não virar a militância, né? Mas tem que trazer isso à tona, né? As dificuldades que foram enfrentadas viram pautas, viram boas pautas, né? E o que teve de bom nesse caminho também vira pauta. Porque a gente tem dificuldade, a gente tem falta de qualidade, mas a gente tem muita escola, muitos governos fazendo coisa boa que pode ser levado adiante. Mas a gente tem que se aprofundar. Não dá só para a gente trazer os cases e não saber por que eles estão naquele... Por que aquilo está acontecendo daquela maneira? De onde veio a verba? Como é que isso chegou? Como é que isso aconteceu? Como é que está a atualização profissional dos professores? Porque a gente tem uma questão muito grande aí, hoje, atualmente, que é a questão da formação docente e a questão da atualização deles, que também precisa ser tratada com muito cuidado pelo jornalismo de educação e pela própria educação em si. A gente tem que trazer a atualização, não tem jeito. O próprio ensino médio mostra isso. Como é que a gente vai fazer itinerário formativo com projetos interdisciplinares se os professores estão trabalhando isoladamente a vida toda? Né? Então, tem muita questão a ser trazida e que faz parte do jornalismo de educação. A gente tem que discutir tudo isso. Né? E os alunos precisam se aprofundar. E aí você citou uma coisa muito importante que foi em relação a você ter feito outras... né? Você buscou outras cadeiras, outras disciplinas, de outros cursos, inclusive, para você conseguir. Se a gente tem o curso de jornalismo de educação, a gente traz isso, não todo, né, todo o contexto, mas a gente busca trazer todos esses focos da educação para os alunos, porque até então eles não têm essa percepção tão ampla da educação, né? Eles têm a percepção da escola, de como a trajetória, a dificuldade, mas tudo que implica a política, a economia, tudo que implica na área da educação, a formação dos professores, como é a gestão, né? A gestão das escolas e a gestão das redes escolares, como é que é essa gestão, né? Então, tudo isso é muito interessante. E a gente... E assim, distinguir a militância, né, foi o ponto de pergunta que você trouxe, né? Eu acho que começa até com uma militância, mas depois você entende a amplitude e que isso precisa realmente melhorar, né? Enfim. Esse é seu. Eu ia passar para Carol. Tem um que funciona aí, Carol. É o azulzinho. Esse aqui tá meio... Acho que agora foi. Não, eu acho que essa pergunta de... Por você ter tido a vivência, eventualmente você ficar enviesado na cobertura total, é a pergunta de $1 milhão da sociologia, da história, de tudo. Eu acho que sim, tem que ter um extremo cuidado quanto a isso. Por outro lado, eu acho até positivo que mostra um pouco do avanço da diversidade nas redações. Que
talvez essa nova geração, a nossa, que talvez seja uma primeira geração que usou políticas afirmativas e que teve acesso que talvez outras gerações não tiveram, traz para a cobertura de educação especial uma coisa de... talvez a gente não está em Nárnia, assim, né, com a brincadeira de, poxa, você entende um pouco mais a escola pública, talvez, do que você não entenderia se você não tivesse pisado lá, assim. Não acho que é essencial para o jornalista cobrir alguma coisa ele ter vivido aquela coisa. Por outro lado, toda a discussão sobre diversidade no jornalismo também envolve a gente trazer outros olhares. Eu acho que essa nova geração chegando em redações ajuda a trazer outros olhares para a cobertura de educação, pode ser muito positivo, assim, como um todo. Por outro lado, eu mudei de ideia assim, umas 12 vezes por semana cobrindo educação, que eu acho que é uma boa coisa. Quer dizer, quando eu cheguei como estudante recém-saído do ensino médio, eu cheguei na universidade, eu comecei a começar a cobrir educação, começar a me envolver com jornalismo de educação na universidade, eu tinha um monte de coisa que eu trouxe da escola, assim, sabe? Que eu achava sobre a escola, que eu achava sobre a minha escola, que eu achava sobre a escola pública, um monte de visão que eu tinha e que aí, como jornalista, aí você vai falando com as fontes e com os especialistas e você vai lendo e vai fazendo outros cursos e disciplinas sobre, aí muda tudo. Então, acho que essa é a parte muito boa da profissão jornalística, né, como um todo. Assim, você tem que passar para as pessoas, na sua matéria, no seu documentário, no seu produto final, visões muito diversas sobre aquilo e, no processo, você mesmo vai mudando o que você antes achava para tentar chegar no melhor produto final. Assim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, aquilo que estavam falando no painel anterior, né, acho que o João comentou aqui, de talvez um cenário de terra arrasada também. A gente tem que olhar, vai sair DEB sexta-feira? Pode vir dados muito ruins, porque a gente viveu um período muito bizarro de pandemia. Por outro lado, quando a gente tem olhares diversos sobre a situação, a gente também põe um passo atrás, assim, que talvez essa nova geração pode agregar muito na discussão assim, e na conversa. Eu acho que os 3 temas dos TCCs aqui mostram bastante isso. Assim, um jeito de olhar para a educação de pessoas que não só acabaram de se formar, assim, tem uma memória mais fresca, mas que tem visões mais diversas, talvez, sobre a coisa, do jeito que ela tem que acontecer. Então, como a Sandra falou, né, às vezes a gente consegue, por ter vivido isso, sair do senso comum também, de a escola pública é horrível, tudo lá não funciona, ou pelo contrário, né, tudo funciona e é lindo. Não é nenhuma das duas coisas, e talvez a gente, por ter passado por lá, a gente consegue pôr mais nuance, assim. Vamos lá. Sobre o descolamento da educação e da militância, né? Eu acho que o meu pontapé inicial foi com base na militância, assim. Então, eu não tive muito essa facilidade de descolar, assim. A escolha do tema teve a ver com minha trajetória e com um ponto de vista que eu queria defender. E, de certa forma, isso também é ter uma atitude de defender algo, né? De militância, assim. Então, eu escolhi fazer documentário justamente por causa disso, né? Porque, segundo meus professores, a linguagem documental te permite defender um ponto de vista, né? E a minha defesa era essa, de que as cotas são positivas, não apenas as raciais, mas as cotas são positivas para enfrentar as desigualdades como um todo, né? E aí, quando a gente consegue enxergar a educação, como a professora mesmo trouxe, que a gente estuda a vida inteira, mas a gente não consegue ter essa visão concreta da educação e da importância dela, depois que a gente tenta, né? Ou então a gente vai um pouco mais à frente, a gente vê que a educação é a base de tudo, né? A gente fala de economia, a gente fala de política, a gente fala de infraestrutura, enfim, de esporte, tudo tem a ver com educação. Então, falar de educação é falar sobre nós mesmos, né? E falar sobre acesso à educação é falar sobre o acesso que a gente tem todos os dias na sociedade. Então, foi meio que uma chave que virou, assim, para mim, e o segundo tópico, que foi os dados, né? O acesso aos materiais. Eu busquei muito, além dos estudos técnicos que já tinham sido feitos na UFSC, a cobertura da imprensa, né? E quando o assunto era cota racial, a cobertura da imprensa, no início principalmente, era muito de descredibilizar ou então de apontar as falhas e não os avanços, como também já foi dito aqui hoje. Então, eu confesso que eu não tive muita confiança no material da imprensa que já tinha sido produzido, né? A minha confiança veio com base nesses estudos mais aprofundados de historiadores, cientistas políticos, antropólogos, que eu acho que tinham um pouco mais de vivência e de poder para falar sobre aquilo com mais eficácia, né? Então, tentei buscar, não olhar tanto para a cobertura da imprensa do que já tinha sido feito, mas sim olhar para dentro da universidade, para aqueles estudantes que estavam ali e que defendiam aquilo, me entender também como uma peça nessa discussão, né? E usar o que já tinha sido feito também para tentar
traduzir essas informações, né? Porque às vezes esses estudos muito técnicos, como tu mesmo disse, eles são mais complicados, né? Como é que a gente vai tornar essa linguagem palpável e acessível para que qualquer pessoa assista aquilo e entenda e também consiga se ver naquilo, né? Porque você pega, sei lá, o estudo da UFSC sobre as cotas, é dado, conta, matemática, sei lá. Às vezes, se uma pessoa olha aquilo ali, ela vai se assustar e a comunicação não vai ser efetiva, né? Então, eu acho que existe esse desafio também de tradução dessa linguagem para tornar ela mais didática. Sobre o tema versus militância, eu tentei fazer essa separação, acho que até consegui fazer. No início foi um pouco difícil, porque acho que tinham 2 pontos bastante importantes que me fizeram chegar ao tema, que para enfatizar, né, que é a alfabetização e a escolarização de mulheres depois dos 40 anos. E o primeiro é porque eu tive acesso, como eu já expliquei aqui, pelo ProUni, então são políticas públicas voltadas à educação. E, em segundo lugar, que a minha mãe, né, também teve acesso tardio à escola, como as mulheres que eu entrevistei. E era uma pessoa que me inspirava, de certa forma. E quando surgiu a oportunidade de fazer o TCC sobre o tema, foi inevitável não fazer essa ligação. Então, para não ficar algo muito pessoal, ou que eu estava levantando uma bandeira, que às vezes não vai ter como, né? É um tema que a gente escolheu para um TCC porque a gente tem alguma identificação com esse tema, né? A gente tem que gostar, inclusive para os estudantes que estiverem aqui, porque fica ali 1 ano e meio, até 2, às vezes, quando a gente começa antes, debruçados sobre aquilo. Então, a gente precisa gostar daquilo. E eu tentei não ser rasa, então não é isso. Ai, minha mãe foi para o Mobral, uhul, que legal. Mas não pode ser raso. Então, eu fui mudando as estratégias. Eu falei, vou falar de educação? Como será que é falar educação do Brasil inteiro? Ou pelo menos tentar, né? E aí eu entrevistei 5 mulheres, uma de cada região do Brasil, para não ter, assim, tanta... só São Paulo, ir nas escolas que, de repente, minha mãe frequentou, algo do tipo. Então, fiz essa diversificação. E outra coisa que me fez me distanciar um pouquinho para entender esse sistema complexo que é a educação brasileira foi tentar entender a história. Então, eu não sou historiadora, mas aí eu me debrucei sobre a história da educação. É claro que não tem como falar de tudo, precisaria ser uma enciclopédia, né, para conseguir. Mas uma breve historiografia ali, desde os anos 1500 até os governos atuais, para tentar entender por que é tão complexo, o que funciona, quais são os reflexos que temos, né, desde o início até hoje. E isso me ajudou assim, a distanciar da militância e tentar fazer algo que trouxesse mais informação, atrelada, claro, às histórias de vida, porque eu acho que só a informação vazia não funcionaria, né? E até, como a gente estava falando aqui dos dados e transformar, é lógico que já se passou quase 1 ano da entrega do TCC, então tem coisas que eu, obviamente, penso que teria mudado, como o primeiro capítulo do livro, por exemplo, que eu achei que ficou um pouco denso, mas é isso, tentar aprofundar para distanciar um pouco da militância e você entender assim uma visão mais global daquilo, né? Não só, digamos assim, da janela da sua casa. Em relação aos dados, e o que eu me surpreendi primeiro, o que eu me surpreendi é que eu fui com uma visão da EJA, eu falando aqui da gente não ter uma visão estigmatizada, mas eu fui com um certo preconceito, já achando que não funciona. Olha, a evasão é enorme, então não deve funcionar. Mas eu conheci iniciativas muito legais. E eu fiquei assim, olha, a gente precisa limpar o nosso olhar e tentar, de fato, olhar de fora sem uma romantização da nossa parte. Assim, tem que ir com uma visão de jornalista mesmo, aberto com um olhar diferenciado. Então, acho que isso me surpreendeu muito. Até porque são culturas diferentes aqui da minha, né, que sou do Sudeste. Então, como eu entrevistei das 5 regiões, foram descobertas atrás de descobertas. Foi muito bom por isso. E um outro ponto em relação aos dados, a minha dificuldade, acho que foi... eu tive uma orientação muito boa, né, falando diretamente do TCC, mas, às vezes, eu precisava de um determinado dado e eu não sabia necessariamente onde buscar esse dado, especificamente. Então, entra, como a Carol falou também, do jornalista ser ali quase um investigador mesmo, de você saber onde tem que buscar. E é pesquisa atrás de pesquisa. O curso de bases
para cobertura, da base de cobertura da Geduca também ajudou bastante, que eu fiz no final de 2020, justamente já avisando o TCC. Então, acho que esses foram os principais desafios, né? Além de ir sem preconceitos mesmo, para descobrir como funciona aí a EJA de ponta a ponta do país. Eu gostaria de falar duas coisas em relação à fala do Lucas e agora também da Gabriela, que foram coisas muito interessantes e que eu percebi quando eu comecei a fazer o jornalismo na faculdade. Comecei a dar, né, a aula de jornalismo de educação. Uma delas é quando você disse que você não confiou muito nas matérias da imprensa em relação a cotas, né, porque elas realmente traziam um certo... É como se eles desconfiassem da real importância ou até de que funcionaria aquilo, né? Porque no começo houve muita fraude e a gente, né, teve uma denúncia, né? Que faz parte do jornalismo, né? O jornalismo realmente tem que trazer a público o que não está funcionando, né? Mas talvez essa não especialização do jornalista para falar da educação é que tenha gerado em você essa desconfiança. Então, é por isso que eu acho que é muito importante a gente formar os nossos jornalistas também na área de jornalismo de educação, como a gente já vem formando há muito tempo em cultura, esporte, política, com disciplinas, né, específicas. E a gente tem que ter essa visão ampla, né, de buscar o que é real, né, como você fez, você foi atrás de fontes que podiam te trazer mais informações para você conseguir entender o que era exatamente que estava funcionando e o que não estava, né? E para a gente ter essa credibilidade, né? Porque a gente precisa realmente se aprofundar, e não só no jornalismo de educação, qualquer segmento de jornalismo, a gente precisa se aprofundar para a gente ter essa credibilidade. E a educação, o jornalismo de educação precisa ter crédito, porque ele vai trazer vai dar luz a muitos problemas que precisam de solução. E ele precisa ter essa credibilidade para que essa solução realmente venha, né? E uma outra coisa que eu também achei interessante que aí os dois trouxeram, que foi a questão dos dados, né? A gente vê as pesquisas saem para o jornalista, né? A gente pega aquele monte de números e a gente tem aquela luta, né? A gente que lute, como dizem os alunos, né? Para conseguir levar a informação para eles, para o nosso leitor, o nosso ouvinte, enfim, de uma forma clara. Ele vai ver aquele número desenhado para ele, né? Então, é uma outra coisa que a gente tem que fazer na área da educação, porque os dados econômicos eles são desenhados para o público há muito tempo. Mas os dados da educação, não. É só pega-se um número específico de algo que se queira dar relevância e se faz a manchete. Mas você não pega todos os outros dados e começa a destrinchar aquilo e leva a pesquisa, em geral, ela não traz só um dado, ela traz muitos dados. Então, a gente precisa aprender a desenhar isso também. Então, foi muito bacana o que vocês trouxeram, e acho que é uma discussão que a gente tem nas aulas do jornalismo de educação, que a gente busca isso. E que é dificultoso, às vezes, né? Até achar as fontes adequadas, né? Obrigada. Imagina. Queria só fazer um comentário antes de fazer a próxima pergunta, que também olhando para os TCCs foi muito interessante observar como o tema educação ele é um tema plástico para os formatos, né? Então, por exemplo, o trabalho da Gabi é um trabalho de jornalismo humanizado. Você tem um primeiro capítulo que é, como você falou, mais denso, mas o forte são os perfis, né? As histórias, enfim. O trabalho do Lucas, ele defendeu aqui como um trabalho de tese. Então, você entra um pouco no terreno do jornalismo opinativo, usando o suporte do audiovisual, trazendo fonte testemunhal, fonte especializada, enfim. E o da Carol, me parece, você vai me corrigir se estiver errado, mas quando eu li, eu vi ali um ótimo trabalho de jornalismo interpretativo, com muito número, ouvindo especialista, buscando as tendências, enfim. Então, só para puxar a brasa um pouco para o nosso campo, como é um tema que me parece, né, muito plástico para os diferentes formatos. Muito bem. Eu acho que a grande dificuldade de cobrir educação é você fazer uma leitura do campo, porque é um campo muito polarizado e é difícil, às vezes, a gente se basear nas tais das evidências, né? Essa é uma palavra que foi, inclusive, capturada por uma corrente, né? Ou seja, é difícil você dissociar um conhecimento técnico do conhecimento que é ideologizado mesmo, que parte de uma concepção de Estado, de educação como direito ou de educação como serviço, enfim, só para ficar em uma discussão. Isso apareceu para vocês
na escolha de fonte, para decidir quem que vocês iam ouvir, para decidir que enfoque vocês iam dar ao tema de vocês. Se vocês não acharem que essa é a coisa mais difícil, também fique à vontade para discordar, tá? Mas eu demorei muito tempo para conseguir fazer essa leitura e entender quem é quem no jogo, né? Porque as coisas não são neutras. Fique à vontade. Quer começar, Carol? Vá, gostei, ó. A Carol já... Isso aí é um tema caríssimo para mim. Meu TCC foi sobre ensino médio. Em 2018 eu defendi, mas comecei a pensar nele em 2017, talvez até antes. Ou seja, no olho do furacão da reforma do ensino médio, simplesmente. Então, como que eu ia falar de ensino médio naquele ano, com aquilo ali acontecendo? A reforma não estava no ponto que ela está hoje, né? Então, ela estava ainda nem começado a entrar em vigor, mas o debate estava fervendo. E, assim, como que eu vou mostrar os lados do debate e, ao mesmo tempo, conseguir ficar afastado o suficiente do debate para mostrar a discussão? E é isso, quem é quem no debate de educação. Que é um negócio que, se você não cobre educação todo dia, acho que acaba sendo o desafio dos estudantes, talvez depois, quando você chega em redação também, não todo mundo cobre, né, repórter de educação. Às vezes você repórter de outra coisa e você cai na pauta de educação. Para os estudantes, com certeza, isso também é bastante verdade. Então, quer dizer, você começa a fazer uma pauta, uma grande pauta, que é o caso do meu TCC sobre ensino médio. E aí, né? Quem é quem na discussão e o que cada lado está argumentando e como que eu vou explicar isso para o leitor, para a pessoa que for ler. E aí, do meu caso, assim, tem o lado da Secretaria Estadual de Educação em São Paulo, que foi o caso do meu TCC, tem o lado da sociedade civil, das diferentes entidades da sociedade civil debatendo o que tinha que ser o ensino médio, tem o lado, né, dos professores, dos alunos debatendo. Tem que pensar também em 2017, 2018, foi 2 anos depois, 3 anos depois da ocupação das escolas em São Paulo. Assim, o debate de ensino médio naquela época ali, em que eu fiz e até hoje, estava fervilhando. Então, acho que esse foi um desafio, com certeza. Não tenho resposta, não, né? Acho que ninguém tem, mas acho que talvez uma dica para os estudantes que estão vendo a oficina, com certeza, é você entender quem é quem. Não tem fonte que resolve, sabe? Eu acho que tem muito essa discussão no jornalismo em todas as áreas, que vou trazer essa fonte porque ela é acima de suspeitas. Cara, nenhuma fonte é acima de suspeitas. Né, todas estão ali falando por um lado, por uma... Mas o seu caminho foi trazer uma multiplicidade de fontes, foi isso? Talvez, mas eu acho que como toda matéria, ela tem uma hora que tem que parar primeiro, sim, né? Sim, lógico. E eu acho que parte também de, não vou dizer que é uma tese que você estava defendendo antes, mas em certo momento a matéria toda, e ela pode ser um TCC, um livro inteiro, que foi o meu caso, ou pode ser uma materinha, ela encaminha para um lado, né? Assim, ela termina ali com... Sim. Parece que minimamente você chegou ali numa... Não vou dizer uma conclusão, e o leitor tem que tomar aquilo como verdade, mas sim, ela acaba encaminhando para um lado na própria escolha de fontes, assim, que é o debate eterno do jornalismo, né? Então, acho que... Eu não sei se eu trouxe... Talvez alguém que vá ler meu livro, está lá no site da Geduca, quem quiser. Aliás, vale a pena muito, viu, gente? Ler os TCCs é muito bacana mesmo, são de excelência. Mas eu ia dizer que quem for ler pode dizer que faltou talvez pluralidade. Eu acho que eu não vou defender, não, que eu fui plural o suficiente. Eu nunca acho que tá plural o suficiente. Por outro lado, você acaba se encaminhando ali para alguma coisa, não uma conclusão, mas você acaba tendo que fazer uma delimitação ali de algo. Então, acho que foi esse lado. Mas eu acho que eu tive, como a Gabi falou, não tinha personagem no meu TCC, isso é importante também. Sim. Foi, como você falou, mais interpretativo. Eu diria que, sei lá, uma grande matéria do Nexo, em formato de TCC. Sim. Não, e nem só do Nexo, não, né? Virou bastante tendência no jornalismo, o how-to ali, né? Explicar, entenda tudo sobre tal coisa. Meu TCC foi um grande isso aí, que era que eu queria, assim, eu queria explicar às pessoas, cara, de A a Z ali, em São Paulo, o que talvez um cidadão precisasse saber sobre a política de ensino médio, com vários lados, mas talvez nem todos os Entendi. Que poderiam estar lá. Tá bom. Sei lá. Eu também acho que senti dificuldade, tenho certeza que eu senti dificuldade, porque ao procurar, assim, as fontes, pensar onde elas encaixariam ali, é muito complicado, porque é extremamente abrangente e tem o que a Carol falou, a gente precisa delimitar. Para além das questões, assim, de fazer um TCC legal, que você goste do tema, tem questões burocráticas, que você precisa afunilar o tema, não pode ser nada muito aberto. São coisas chatas que a gente precisa trazer à tona, né? Então,
na hora de delimitar o meu tema, eu pensei, como o Rodrigo resumiu bem, eu parto muito mais para histórias de vida. Então, as informações, elas vêm, elas existem, precisa ter, mas eu achei que sozinha elas não contariam aquilo que eu gostaria de mostrar. Então, eu trouxe as histórias das mulheres, mas, para tentar assim, amarrar o tema junto com as informações, eu não recorri a muitos órgãos assim que falassem sobre EJA, mas eu fui para os especialistas. Então, conversei com historiadores para me ajudar a entender e também para ver como eles poderiam trazer coisas que eu não havia, de repente, enxergado muito bem na pesquisa sobre isso, dessa historiografia da educação no Brasil. Então, com especialistas relacionados à EJA, de instituições como o Instituto Paulo Freire. Então, foi mais para esse lado, mas a dificuldade foi muito grande. Tinha vezes que eu me sentia extremamente confusa. Olha, se eu chamar tal pessoa, talvez isso ganhe um viés e não sei se isso vai prejudicar, ou se você vai deixar rico, ou se, na verdade, vai ser justamente o contrário. Eu fiquei com medo dessa parte de militância também. Não queria que parecesse assim. Olha, eu fiquei... de verdade, um off, assim, eu fiquei com medo de citar Paulo Freire no meu livro. Tamanha a nossa polarização que eu fiquei, gente, se eu citar Paulo Freire aqui como patrono da educação e tudo mais, será que uma pessoa, sei lá, X, que vai ler o livro, vai pensar, olha, essa menina aqui não dá, já estragou o livro. Então, eu fiquei com medo, assim, algumas inseguranças. Mas, como jornalista, eu acredito que eram informações relevantes, que precisavam estar ali no livro, e elas estão. Então, para essa parte assim, mais de quem faz o quê, foi bastante difícil. E aí eu fui para esse lado de tentar conversar mais com os especialistas que me ajudassem a contar a história da educação e os reflexos. Acho que eu fui para esse caminho. Bom, o meu trabalho, eu acho que ele teve uma pegada mais institucional, assim, então o meu cuidado em diversificar essas fontes e contrapor os argumentos foi dentro das esferas de divisão da UFSC mesmo, né? Secretarias a Secretaria de Ações Afirmativas, os professores que trabalham com pesquisas científicas pró-cotas. Um grande desafio que eu tive foi na hora de falar da banca de heteroidentificação, que é uma coisa muito polêmica, né? E muito subjetiva, né? Uma leitura... que dentro mesmo do movimento negro, dos pesquisadores que abordam esses temas, existe muito uma divisão de opiniões. Então, eu tive um cuidado de não... É isso que você falou, não reforçar estereótipos ou então não cair nesse lugar de descredibilizar o tema ou criar uma certa desconfiança naquilo que já acontecia antes. Né? Então, eu acho que o meu TCC e foi mais nesse caminho, assim, de mostrar a universidade e essa esfera dentro da UFSC. Assim, eu não fui muito para secretarias fora da universidade, Secretaria de Educação, fiquei mais dentro da universidade e fiquei nesse caminho de contextualização histórica, né, das cotas, da própria universidade pública, do acesso à universidade pública, né, de como a universidade foi construída no Brasil e de como o Brasil também foi construído, né? Porque somos um país muito colonialista, né? E o nosso país cresceu em cima disso. Então, eu acho que eu tentei focar mais nesses quesitos. O que mais que eu anotei aqui foram essa divisão de opiniões. Teve contexto histórico da época, gente, que eu defendi o meu TCC, eu fiz ali no ano de 2018. Então... Bolsonaro estava aparecendo ali, né? Só que eu, enquanto estudante, acho que inocente estudante, olhava para aquilo e falava, jamais a gente vai eleger um cara desse, né? E quando aquilo aconteceu, estava na época do meu TCC, assim, meu mundo caiu, assim, Maísa, sabe? Porque foi um choque de pensar, caraca, agora o meu trabalho ganha ainda mais importância na defesa dessas políticas que daqui a alguns anos podem super estar em jogo, né? Por conta daquilo que estava aparecendo ali e daquela linguagem que estava sendo institucionalizada e oficializada por parte dos candidatos à presidência da República. Então, eu acho que eu tive muito esse cuidado demais de proteger o tema ou tentar, né, ainda que do meu lugar, sim, do que de diversificar as opiniões e mostrar vários contrapontos. Né? Mas é legal que você esteja trazendo isso, assim, você mencionou, o trabalho teve um certo caráter institucional, que talvez seja a condição um pouco da cobertura de educação. Às vezes você trabalha para um instituto, enfim, que tem os seus interesses e que, no fim das contas, tem um atravessamento em relação à independência jornalística, etc. e tal. Você sentiu que, no seu caso, você conseguiu
dar um nível de criticidade, de mostrar um pouco os dilemas, né? Como é que foi esse trade-off aí, cara? Eu acho que não tanto quanto eu poderia ter aprofundado. Assim, a gente tem várias limitações, né, de tempo, de tornar a linguagem atrativa, narrativa, atrativa. Então a gente fica muito nesse limiar. Assim, talvez se eu aprofundar nisso, nesse tema e proporcionar uma ampla discussão para determinado grupo, para outro grupo aquilo vai ficar talvez desinteressante ou algo muito fora da realidade que não vai agregar, né? Então eu sempre tive esse cuidado para tentar deixar as coisas mais atraentes possível. E aí a gente fica também nesse limiar, assim, né, de quanto aprofundar a televisão, por exemplo, que é o veículo que eu trabalho hoje, a gente tem pouco tempo, tudo precisa ser rápido, né, as matérias têm que ser objetivas, então a gente não consegue aprofundar tanto quanto a gente quer. O documentário ficou com 27 minutos, mas o primeiro corte eu tinha mais de 50 minutos, então, assim, tive que ir cortando, né, e na TV é isso, corta, até que tu fecha em um determinado tempo. Eu acho que poderia ter aprofundado mais, assim. Maravilha. Sandra, queria abordar um outro enrosco da área de educação, que é a noticiabilidade, né? O Otávio Frias Filho falava no mestrado, o professor Marcos Cripa, ele foi entrevistado, era um mestrado em que ele investigava a editoria de educação na Folha, e ele perguntava por que tão poucas vezes a educação vai para a capa da Folha, né? Um trabalho já de 20, 30 anos. E o Otávio Frias Filho falava que educação era um tema que não era trepidante, né? Ou seja, não tem a noticiabilidade ali tão evidente, não tem uma tragédia acontecer, até tem, né? Mas é até bom que a gente não ponha tanta luz nisso. Mas na palestra anterior falaram sobre o interesse público, né? Então, cobrir a escola pública talvez não seja o interesse do público daquele jornal. Você não tem curiosidades acontecendo o tempo inteiro. Enfim, um assunto difícil em termos de audiência, em termos de emplacar grandes matérias aí. Se vocês tiverem algum palpite também, por favor, fique à vontade. Mas o que você diria como possibilidades de turbinar a noticiabilidade das reportagens que tenham educação como tema? Essa é uma ótima pergunta e uma ótima questão, né? Não sei se a gente consegue responder isso tão facilmente, porque a gente percebe que quando, pelo menos trabalhando em veículos de comunicação, né, como jornalista, você percebe que o que chega para a gente e que o público quer ouvir, dependendo do veículo, é a resolução de problemas particulares em geral. Né? As pessoas têm problemas com vagas, as pessoas têm problemas com infraestrutura de escolas, e aí essas reclamações vão chegando e isso aí acaba virando pauta porque isso foi uma solicitação, ou seja, o público quer ouvir aquilo, dependendo do veículo. E dependendo do veículo, a educação não tem uma prioridade. Né? Então, como transformar a educação numa prioridade? Eu acho que antes da gente conseguir transformar literalmente e para sempre, que essa é a nossa ideia, né? Se Deus quiser, transformar a educação em notícia consumida, em notícia esperada, em notícia procurada pelo público, a gente tem que mostrar para a nossa população, e aí por meio das matérias mesmo, a importância da educação para a vida de cada um. Né? A gente está num momento político, econômico, social brasileiro que é decorrente de educação de má qualidade. A gente não teve educação não sexista nas escolas, está aumentando o número de feminicídio, está aumentando o número de estupro. A gente não tem isso, as escolas não discutem isso. Então, precisa-se primeiro levar em consideração que a educação é relevante, sim. É relevante, ela precisa estar na pauta do dia e as pessoas precisam entender que é por meio da educação que a gente muda todo o contexto que a gente vive, inclusive econômico, inclusive o social, inclusive do meio ambiente. É pela educação, não tem outra forma. Então, talvez fazendo matérias que tentem despertar de alguma maneira, e aí com storytelling, né, aquela coisa toda que tente atrair a atenção do público, para questões que realmente eles percebam o quanto a educação de qualidade e o foco na educação do país pode melhorar a vida deles, o dia a dia deles mesmo, em qualquer área, em qualquer segmento da vida, não só na escola, não só estudando, né? Então, eu acho que pode-se partir daí. Aí, como exemplos de matérias, talvez seja a gente não fazendo só as depreciativas. Né? Porque no painel anterior alguém falou também, porque a gente não pode pegar, foi a Suzana, se não me engano. Foi uma fala interessante da Suzana em relação a gente pega uma exceção, mas eu acho que a exceção precisa ser mostrada para mostrar que ela só é exceção porque ninguém tentou fazer aquilo. E que pode
de uma forma ou de outra, vir a ser trazida, não a curto prazo, dependendo do que a gente está falando, se é de uma grande rede de escolas, enfim, mas eu acho que a gente precisa começar a trazer também as coisas boas e mostrar que dá para melhorar e como isso vai impactar na criatura que está lendo a notícia, que está ouvindo a notícia. Como isso vai impactar nela? Talvez se a gente mostrar como isso vai impactar diretamente na vida dela, talvez a educação comece a virar pauta com mais facilidade, né? Porque a pessoa quer saber como, isso muda o quê na minha vida, né? Talvez isso possa ser um gancho, eu não sei, mas é difícil mesmo, é uma questão bastante difícil. Algum de vocês quer dar algum palpite? Você consegue, Lucas, emplacar a matéria de educação na TV? Putz, é que aí a gente coloca todo um contexto, né? A gente sou de Santa Catarina, percentualmente é o estado mais branco do Brasil. E eu acho que o tema educação, ele tem ganhado mais espaço, mas ainda assim não a devida atenção, sabe? Isso por parte da equipe de comunicação, né? De nós jornalistas, e também por parte da sociedade, assim. Eu acho que ela é dita e ela é transversal a muitos temas, né? Eu tento abordar ela independente do assunto, assim, eu tento puxar, né? Eu acho que isso também é um compromisso de nós, enquanto jornalistas, de trazer, de colocar luz, né? Como tu falou, professora, dar luz para esse lado e para esse contexto da educação dentro das pautas do dia a dia, assim, né? Mas como eu trabalho muito com factual, às vezes a gente não consegue abordar tanto quanto deveria. É possível, acontece, mas eu acho que ainda não tem a importância que deveria ter. E a facilidade de emplacar essas matérias. Nossa, Carol, você ia falar, eu te cortei. Não, imagina, eu só ia falar muito rapidamente, assim, que eu acho que a educação é chato, né, algumas partes da transversalidade, assim. Eu acho, inclusive, faço autocrítica, talvez quem for pegar meu TCC no site da Geduca, às vezes ele é um pouco chato mesmo. Tem como melhorar? Eu acho que tem, a gente pode tentar, como a professora falou, usar formas de deixar aquilo mais atrativo. Pô, no meu caso, eu tentei usar muito gráfico, tá colorido, tentar... Você pensar ali como o gráfico pode ficar melhor, mas, cara, boa parte de vários temas que eles são importantes para a vida de todo mundo que já usou uma escola pública na vida, eles são um pouco chatos. Eu acho que só consegue ganhar atenção quando, não sei, a gente chega no... algumas coberturas que extrapolam, assim, vão para mais rinha política. Hoje em dia isso está ganhando muita atenção e é importante porque as pessoas começam a entender como a FNDE funciona, né? Só que entender como a FNDE funciona é um pouco chato também. Então, eu acho que a gente tem esse desafio bizarro, assim, muito grande como jornalista, de pegar alguns temas muito espinhosos que têm a ver com a educação e tentar pautá-los, porque educação todo mundo acha muito importante, todo mundo vai dizer que educação é prioridade, mas, na verdade, quando a gente discute ICMS e preço de gasolina, a gente está falando de educação. E aí, para você juntar uma coisa com a outra, é o nosso desafio, mas também é um pouco chato, né? Era só essa meu parênteses, assim. Muito bem. Uma pergunta do querido Ricardo Falzetta, que está aqui presencialmente. Vocês três continuam ou pretendem continuar na área de educação? Contem um pouco de como está a vida profissional de vocês e como a educação tem atravessado, se é que tem atravessado a trajetória profissional. Obrigada. Atualmente eu trabalho mais voltada para mídias sociais. E quando eu trabalho com texto mais jornalístico mesmo, é mais como freela. Dentro desse universo freelancer, eu procuro sempre pautas voltadas a isso. Não é sempre que acontece, porque é isso, é um trabalho mais freelancer, mas eu pretendo sim continuar, tanto que não é só com TCC, mas outros temas, não só o que está ligado com o TCC, né? Como o EJA, por exemplo, é importante trazer, e aí eu vou tentando construir isso, mesmo que junto com outras pessoas, com parcerias, mas sempre com o pé na educação. Eu acho que eu coloquei e nunca mais tiro. Agora é só para colocar os dois e ir direto. Não, eu acho que eu estou nesse mesmo caminho, assim, o apreço que eu desenvolvi pelo tema na universidade, eu acho que ele vive até hoje em mim, assim, e essa virada de chave, ela faz com que seja bem permanente, né?
Até fica como dica para os estudantes que estão aqui, que vão escolher um tema de TCC, escolham algo que vocês gostem. Assim, precisa ter interesse, é isso que vai levar vocês para frente, que vai fazer vocês puxarem e ter prazer com aquilo. Porque é isso, precisa ter prazer, senão, né, as coisas também ficam muito chatas. A vida tem que ter prazer na vida, né? Enfim, hoje, basicamente, eu trabalho como repórter / apresentador numa TV de Santa Catarina, afiliada da Record. Para além da educação, eu acho que o que mais me chama a atenção é a cultura, né? Mas ambas estão muito relacionadas, assim, né? Falar de educação é falar de cultura, e falar de cultura também é falar de educação. Então, esse é o caminho que eu tenho para mim daqui para frente, assim, arte, cultura, educação, vamos que vamos. Hoje eu cubro economia, um pouco de internacional, assim, não é necessariamente ligado à educação, mas eu acho que acaba entrando. Entra bastante, assim, quando tem, por exemplo, cobertura de Fundeb em 2020, 2021. Isso entra, sabe? Ou quando a gente discute ICMS, por exemplo, e o quanto dinheiro vai sair da educação. Eu acho que aí o diferencial que a gente tem, por ter tido a trajetória de ser estudantes que gostam de jornalismo de educação, é você trazer as pautas de educação para onde não tinha uma pauta de educação. Então, eu acho que esse é o legado que fica, assim, dessa nossa trajetória, embora eu não seja jornalista de educação hoje em dia. Mas o meu sonho é, assim, eu ver pessoas que não são jornalistas de educação aqui no Congresso da GEDUCA também, aprendendo como discutir Fundeb, como discutir DEB, como discutir FNDE, sabe? Mas acho que vale para todos os jornalistas, porque vai ser um tema que vai aparecer nos debates presidenciais, vai aparecer no debate para governador, e todo jornalista tem que estar preparado para discutir educação de forma um pouco mais aprofundada do que saindo do senso comum. Muito bem. Aproveitando esse seu gancho, o Sinal marcou 1 hora de palestra, então a gente precisa ir se encaminhando para as considerações finais. Queria que cada um de vocês ficasse à vontade para deixar os últimos recadinhos do coração, mas também queria engatar um último pedido de reflexão. O que cada um e cada uma de vocês acham que precisa ser ensinado para que um estudante saia da faculdade com uma visão menos estereotipada da educação? Bom, já estou aqui, vou começar. Então, eu acho que, primeiro, o que ficou assim de lição, talvez, do meu TCC, e eu não sei se tem que ser ensinado na faculdade diretamente, mas eu acho que é uma pontinha que talvez, enfim, tanto os professores como as ementas, as grades, tem que incentivar a gente a usar os dados públicos ótimos que o Brasil tem, assim. É um negócio que está em debate ali, a transparência já foi maior do que ela é hoje, mas todo o meu TCC é com base no INEP, em tudo que tem lá, e você pode baixar e pode abrir e brincar. E isso vai te levar para a vida inteira, assim. Então, acho que essa é uma dica que fica aqui. Você teve que aprender jornalismo de dados? Você aprendeu a... Eu aprendi a brincar no R um pouquinho no semestre do meu TCC, e precisou, assim, porque tá lá, só que às vezes você precisa filtrar, e aí eu aprendi a brincar de R. Mas nem precisa. Foi difícil isso para você? Porque essa é uma coisa que afasta, né? Mas eu acho que, assim, uma estrela que tem que ser dada mesmo para o pessoal do INEP, todos os servidores, é que tem muita coisa já filtrada, sabe? Então, que você pode simplesmente ter a sinopse. Você baixa o Excel e está tudo lá, assim. Você não precisa aprender tanto de Excel para você poder usar os dados. Isso é maravilhoso, assim, e é uma coisa muito boa do Brasil sobre dados públicos de educação. Mas, assim, um pouco... Eu não sei se eu tive dificuldade, eu acho que foi legal, assim, é uma coisa que eu sempre quis fazer, então eu usei o TCC como oportunidade, assim. Isso não tem que nos travar, eu acho, não, mas foi meio isso. Bem, mais alguma consideração, Carol? Já encaminhando para os finalmente? Claro. Bom, obrigada, GEDUCA, pelo convite. Faz um tempo que eu apresentei meu TCC, então vou lembrando assim das coisas. Mas eu acho que para quem quiser, é isso, fazer TCC de educação, como eles falaram, tem uma transversalidade de temas, mas eu acho que é um negócio que eu investiria mesmo de tentar aprender política pública de educação, que é a parte que eu gosto mais, assim, porque não importa para qual área de jornalismo você for, vai te seguir pro resto da vida, assim. Então, baixar lá a sinopse do INEP de quantos alunos tem o Brasil, sabe? Para você não chegar àquela de, preciso fazer uma pauta de educação no jornal daqui a 10 anos e eu não sei quantos alunos tem o Brasil, vou procurar no Google. Você já sabe onde está. Você aprende essas coisas, assim, no TCC de educação, que é bem legal. E eu não sei se a escola tem que ensinar, se a faculdade tem que ensinar, talvez. Mas eu acho que parte do trabalho do aluno de jornalismo também é ir atrás, né? E aí eu acho que essa é uma dica que eu daria para quem está fazendo TCC, de qualquer coisa relacionada à educação ou outros TCCs. Obrigado, Carol. Obrigado por ter vindo, viu? Lucas? Vamos lá, rapidamente. Primeiro também agradecer a GEDUCA. Para mim é extremamente gostoso de poder estar falando sobre educação e num lugar onde a educação é valorizada, assim, para mim me acende uma luz no fim do túnel. Então,
Quero agradecer muito pelo evento, falar que acho que a educação, né, e o estudo da educação, ele está muito ligado à cidadania também, né? Então, entender e estudar que nós somos construtores da nossa sociedade, né? E que tudo que a gente faz tem um reflexo também à nossa volta e também em quem nós somos, né? Então, eu acho que talvez despertar essa consciência de que a educação ela está dentro de todos nós, né? E ela tem um retorno direto para aquilo que a gente é enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto nação e enquanto mundo, né? E, basicamente, antes de encerrar, eu procurei no currículo atualizado da UFSC, né, como eles estão tentando abordar a educação, porque eu sou do currículo antigo. Então, hoje, só para atualizar rapidamente, o que eles têm de matérias atualizadas nesse currículo que podem ajudar esse ensino da educação. Uma matéria obrigatória de jornalismo, identidade e diversidade, jornalismo e cultura brasileira, problemas sociais brasileiros, formação histórica da atualidade e jornalismo e gênero. Eu acho que essas são matérias que talvez ajudem, né? Isso falando do ensino superior, sim, obviamente. Mas é isso, acho que minha contribuição foi mais ou menos dada. E eu quero agradecer a todo mundo aqui que está aqui. Obrigado, Lucas. Bom, também aproveito para agradecer ao convite, é muito especial para mim. Geduca teve aí no primeiro ano da faculdade, tive contato, desde então nunca mais saiu da minha vida, então é muito gratificante estar aqui. E sobre a faculdade, é difícil, assim, eu não consigo pensar se a faculdade teria que ensinar questões práticas, por exemplo, sobre, enfim, dados, como a Carol falou, coisas do tipo. Mas eu acho que, pelo menos, promover um debate qualitativo sobre a educação brasileira precisa ter, tem que ter. Eu falo, assim, com experiência na faculdade em que eu me formei, que é a Faculdade Paulus, aqui de São Paulo. É uma faculdade ótima, tem muitas optativas, por exemplo, voltadas ao marketing, que é algo que tem entrado muito no jornalismo. E eu não vejo nada relacionado à educação, por exemplo. Se é um planejamento deles, realmente eu não tenho como saber, mas esse debate precisa existir no interior das faculdades, das universidades, sejam elas públicas, sejam elas as privadas, porque é como o Lucas falou, nós somos construtores da sociedade, então a gente precisa entender esse nosso lugar. E como formadores, essas faculdades formadores de comunicadores, acho que a gente precisa de fato, saber como chegar no tema, sabe? Como, pelo menos, minimamente ter o contato e entender a educação do nosso país, que atinge a todos. Então, acho que é isso. Legal, Gabi, obrigado. A Fapcom é uma faculdade que fica ali quietinha e tal, mas a gente respeita demais, entendeu? Mas muito bacana. Muito legal lá. Eu curto também muito. Professora Sandra. Bom, eu quero agradecer bastante à Geduca, por ter participado dessa mesa, por ter falado um pouquinho de jornalismo de educação e a importância do jornalismo de educação na graduação do jornalista, né? Essa questão de ensinar a procurar, eu acho que sim, eu faço isso na aula de jornalismo, na disciplina de jornalismo e educação, porque eu acho que a gente não é preparado mesmo para buscar os números, dados, fontes da área da educação. Então, a gente faz isso e assim, uma das atividades que vocês citaram e que eu faço também toda a pauta de qualquer área dá uma pauta de educação. Então, assim, são coisas que você começa a puxar para os alunos trazerem e saíram matérias assim muito legais em relação a pautas que não eram especificamente de educação e que eles conseguiram ver ali como é que aquilo podia ser uma pauta de educação. Então, a gente pode ensinar isso sim, e isso é ensinado na disciplina lá da USCS. E a gente tem na grade jornalismo de dados também. Então, a gente faz um cross com a jornalismo de dados. Então, fica muito bacana. Então, assim, dá para a gente ensinar, dá para aperfeiçoar, porque, gente, não adianta. A gente precisa que as pessoas se tornem críticas, que elas entendam a importância da educação. Então, para isso, a gente precisa levar a informação da educação por meio dos meios de comunicação. A gente precisa de uma população crítica. Ela precisa entender tudo o que acontece para poder solicitar a mudança e saber como fazer a mudança, porque também não adianta saber que precisa mudar, mas não sabe como fazer. E que direito você tem, né? Porque tem gente que não sabe os direitos dela. Então, por meio da gente, das pautas de educação, a gente consegue fazer isso. E muitíssimo obrigada pelo convite. Adorei conhecer vocês também. Vocês são ótimos, gente. Adorei. Parabéns pelos ótimos TCCs, viu? Obrigado, Sandra. Parabéns pelo pioneirismo também. Estamos terminando, pessoal. Então, em nome da Geduca, agradeço a presença de todos e todas que resistiram agora até 7h20 conosco.
essa é a última atividade do dia de hoje aqui do 6º Congresso Internacional de Educação. E lembrando que amanhã, a partir das 9 da manhã, mais um dia de programação intensas, então amanhã tem mais. Também agradeço a todo mundo que está nos acompanhando pelas redes sociais. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau.